E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu chamo agora a nossa analista Basília Rodrigues. Ela tem mais detalhes sobre essa rejeição do indicado de Lula para a Defensoria Pública da União e também como que isso pode respingar no indicado para o Supremo Tribunal Federal e ainda como isso repercutiu internamente no governo, né, Basília? Ótimo dia para você. Oi, tudo bem, Tainá? Ótimo dia para você. Bom dia também a todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. A derrota ontem no Senado Federal do indicado pelo governo à Defensoria Pública da União traz alguns recados para o Palácio do Planalto. Quem perdeu ontem não foi o defensor-geral federal ou o pretenso defensor-geral federal, Igor Albuquerque Roque. Quem perdeu ontem foi o governo. Ali, diante do plenário, houve uma opção dos senadores para dar um recado ao governo, fazendo com que a DPU, a Defensoria Pública da União, pagasse o pato, ou seja, pagasse a conta pela má articulação do governo hoje, que está cada vez mais explícita, com o Senado Federal. A gente tem que lembrar outras informações que circularam ontem aqui em Brasília, que foram notícia também. A Câmara dos Deputados saiu mais uma vez vitoriosa na disputa por espaços neste governo ao fazer o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Isso também foi colocado por senadores como um fator para o Senado dar um recado ao Planalto, já que naquela disputa entre Câmara e Senado Federal tem muito senador se sentindo preterido, entendendo que os deputados estão ganhando mais vezes no governo do que os senadores. Ontem, na hora da disputa, na hora da escolha ali pelas indicações do governo, houve uma opção de deixar passar os indicados, por exemplo, para o Superior Tribunal de Justiça, mas deixar bem claro o recado na indicação do defensor-geral o defensor público federal, o defensor-geral federal, Igor Albuquerque, que não estará mais à frente da DPU, apesar de meses ele estar conduzindo, ainda que não titular oficial da Defensoria, ele já vinha conduzindo os trabalhos aqui no órgão. Qual a avaliação também no Palácio do Planalto? Acendeu um alerta para as próximas indicações, como a indicação que virá para o Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito à tentativa do governo de fazer o ministro da Justiça, Flávio Dino, o próximo ministro do STF. Há vários nomes na corrida e também aquele fogo amigo que a gente conhece bem. No caso de Flávio Dino, que é um dos ministros mais criticados por políticos, um dos mais criticados por opositores e também governistas no Senado Federal, na avaliação de integrantes do governo, lideranças com quem a gente conversou de ontem para hoje, a derrota para a Defensoria Pública da União impôs uma dificuldade extra para o governo quanto às suas próximas indicações, como no caso de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Vai ter que trabalhar mais, pedir votos, colocar mesmo as sandálias da humildade e bater na porta de senador a senador para não correr esse risco novamente. Tem até ministro de governo dizendo que é melhor adiar por mais algum tempo a indicação do novo ministro do STF, para não correr o risco de perder, a exemplo do que aconteceu com o caso da DPU. E fica a dúvida agora, né? Quem vai ser, então, o comandante-geral da Defensoria Pública da União? O nome de Igor Roque havia saído de uma lista tríplice apresentada pela categoria. Os outros dois nomes, o primeiro lugar, Daniel Macedo, que era defensor público geral, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrubou a recondução dele ao cargo por ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o terceiro lugar na fila, Leonardo Magalhães, que também é considerado o nome mais próximo de políticos bolsonaristas. Então, em outras palavras, dos três nomes, ficaram dois que não são muito bem vistos por integrantes do governo devido às suas relações com o governo passado.
Mas desses nomes que ficaram, quem se mostra hoje favorito ao cargo é o primeiro lugar, o Daniel Macedo, porque apesar de ter sido reconduzido ao cargo lá atrás pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele conta com apoiadores no Palácio do Planalto, com alguns ministros que queriam que o nome dele, apesar dessa marca do governo Bolsonaro, pudesse ser reapresentado à DPU, pudesse ser mantido como comandante da Defensoria Pública da União. Agora é ver qual vai ser a opção feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus ministros. Se eles irão pedir para que a categoria sugira, indique novos nomes, ou se irão ficar mesmo com os outros 2 que restaram da lista tríplice. Eita, que vai ter muito trabalho deles nos bastidores e muito trabalho para a gente para acompanhar esses bastidores, né, Basília? Obrigada pelas informações e pela análise. Com certeza, Tainá. Ainda mais assim, isso é disputa entre eles, né? Opa! Voltou. Disputa entre eles. É porque eu gosto sempre de destacar o que importa para a população, né? Sim, a gente está falando de um órgão que atende as pessoas que, em tese, não têm condições de pagar um advogado, as pessoas que precisam recorrer aos defensores públicos para acessar um direito, para acessar um serviço da ordem pública. Então, hoje, a Defensoria Pública da União, ela está acéfala e agora atônita, sem saber quem vai ser mesmo o seu próximo comandante. O Igor Albuquerque tinha sido indicado pelo presidente Lula em maio, estava esperando a sabatina, que só aconteceu em julho, e vinha esperando a confirmação do nome dele pelo plenário do Senado. Na votação ontem, veio a derrota.